A história de Adão, Eva e a serpente, mas que todo mundo conhece, né? Pelo menos os elementos principais. O jardim, a árvore... A fruta proibida é talvez a história de origem mais famosa do Ocidente. Exata. Mas e se a gente tivesse, sei lá, lendo essa história de um jeito meio superficial esse tempo todo? E se a verdadeira tentação no Éden não fosse sobre conhecimento, mas sobre algo muito mais carnal? Um ato que teria mudado a biologia da humanidade para sempre. Essa é uma pergunta que abre a porta para uma das interpretações mais radicais e, curiosamente, duradouras da Bíblia. Uma teoria que se recusa a desaparecer, mesmo sendo amplamente rejeitada. Exatamente. E é para dentro dessa toca de coelho que a gente vai hoje. Nossa análise é sobre a chamada teoria da semente da serpente. Uma leitura, assim, bem controversa de Gênesis. Bem controversa há pouco. Que a gente temos um artigo super detalhado do site Teológico. Ele mapeia as origens, as diferentes versões e, o que eu achei mais interessante, as razões pelas quais a teologia tradicional a refuta. Sim. Então, a nossa missão aqui é entender o que essa teoria propõe, por que ela fascina tanto alguns grupos e por que, para a maioria esmagadora dos teólogos, ela é, uma distorção perigosa. É um estudo de caso fantástico, sabe? Sobre como um único versículo, dependendo da lente que se usa, pode gerar universos teológicos completamente diferentes. Totalmente. E como a interpretação nunca acontece num vácuo, né? Sempre tem consequências no mundo real. Sempre. Então, vamos direto para, digamos, cena do crime. O ponto de partida de tudo é Gênesis 3, versículo 15. É um trecho tão crucial que ele é conhecido na teologia como o proto-evangelho. O primeiro evangelho. Isso. Nele, Deus está amaldiçoando a serpente e diz: "Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E a palavra-chave, a palavra que acende todo o debate é descendência. No hebraico original, a palavra é zera. Zera. Isso. E zera é fascinante porque ela é ambígua. Pode significar a semente literal de uma planta, sabe? Mas também pode significar, de uma forma bem mais ampla, prole, filhos, posteridade. Ah, entendi. Então toda a questão é como você interpreta essa palavra nesse contexto específico. Exatamente. Certo. E a leitura tradicional, a que a maioria das igrejas segue, tem uma interpretação bem clara para isso, né? Sim, e é uma das pedras fundamentais da teologia cristã. Nessa visão, a descendência da mulher é uma profecia messiânica. É uma referência direta a Jesus Cristo. Que nasceria de uma mulher. E viria para esmagar a cabeça da serpente. Um símbolo, assim, super poderoso para a vitória definitiva sobre Satanás e o mal. Então, desde os primeiros capítulos da Bíblia, a teologia já enxerga esse fio condutor que aponta para um redentor. Ok. Essa é a interpretação padrão, a que a gente conhece, mas a teoria da semente da serpente olha para outra parte da frase. A tua descendência, a da serpente. E leva isso para um lugar completamente diferente. Não é só uma metáfora para pessoas más ou, sei lá, demônios. A proposta é bem mais chocante. Muito mais. O argumento dos defensores da teoria é que, se a descendência da mulher é literal, então, para manter a simetria do versículo, a descendência da serpente também deveria ser. Eles aplicam a mesma lógica para os dois lados. Eles pegam o sentido de zera como prole biológica e aplicam também para a serpente. E isso cria a base para uma ideia que se divide basicamente em duas vertentes, uma bem literal e outra mais simbólica. Essa versão literal ela é extrema, quase material de filme de terror. O artigo descreve que, para essa vertente, a sedução de Eva não foi só intelectual. Nem um pouco. Eles propõem que foi um ato sexual. A teoria defende que a serpente, entendida como uma manifestação física de Satanás... Talvez até com uma forma meio humana. Exatamente. Que essa criatura seduziu Eva e teve uma relação carnal com ela. E o fruto dessa união teria sido o primeiro filho dela, Caim. Peraí, então Caim, o primeiro assassino da história, seria filho biológico de Satanás e não de Adão? Essa é a tese. Isso muda
Completamente. Tudo. A narrativa de Gênesis inteira. Mas assim, de onde eles tiram isso? Tem alguma base bíblica que eles usam para justificar uma leitura tão radical? Tem. O argumento principal deles vem do Novo Testamento, de uma passagem em 1 João, capítulo 3, versículo 12. O texto diz: "Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão." Era do maligno. Isso. Para os defensores da teoria, essa expressão não é uma descrição de caráter, tipo, ele agia como o maligno. Não, é uma declaração de paternidade, uma certidão de nascimento demoníaca, por assim dizer. E a maldade do Caim seria a prova viva disso, do DNA satânico dele. Exatamente. Essa leitura de 1 João sobre Caim ser do maligno parece ser o pilar da teoria. Se uma pessoa lê isso de forma isolada, pode até parecer convincente. Como que a teologia tradicional desmonta esse argumento? A refutação se baseia no contexto e na linguagem da Bíblia como um todo. A expressão ser de ou ser filho de é usada o tempo todo na Bíblia para indicar alinhamento espiritual e moral, não necessariamente biologia. Ah, entendi. No mesmo livro de 1 João, um pouco mais à frente, diz que todo aquele que pratica o pecado é do diabo. Significa que todo mundo que peca é filho biológico de Satanás? Claro que não. Significa que está agindo de acordo com a natureza dele. Exato. E o argumento mais forte é que o próprio livro de Gênesis, em 4 versículo 1, é explícito. Ele diz: "E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim." O texto não deixa margem para outra paternidade. E essa ideia do Caim ser filho da serpente, ela leva uma consequência ainda mais sombria, que é a noção de uma linhagem de sangue do mal, né, que continua através da história. E é aqui que a teoria sai do campo da, digamos, exegese excêntrica e entra num território muito perigoso. Se Caim tem descendentes, essa linhagem amaldiçoada continuaria. Sim. E o artigo que a gente está analisando aponta de maneira bem factual que essa ideia se tornou a base teológica para vários grupos de ódio. Movimentos como o Christian Identity, por exemplo. Eu já ouvi falar deles. Eles usam essa teoria para afirmar que certos grupos étnicos ou religiosos, como judeus ou pessoas não brancas, seriam os descendentes modernos da serpente. É impressionante como uma interpretação de Gênesis pode acabar nisso, em uma ideologia de ódio. O que, nessa teoria, torna uma ferramenta tão, entre aspas, útil para esses grupos? É a ideia de uma humanidade dividida na sua própria essência. Se você pode afirmar que um certo grupo de pessoas não descende de Adão, mas de uma fonte demoníaca, você cria uma justificativa teológica para a desumanização. Deixa de ser uma questão de certo e errado. Exato. Não é mais uma questão de pecado ou salvação, que são conceitos universais. Vira uma questão de biologia espiritual. Isso remove a necessidade do ame o seu próximo, porque, segundo essa lógica distorcida, eles não são biologicamente o seu próximo. É um jeito de consagrar o ódio como uma verdade divina. Pesado. É por isso que a teologia ortodoxa rejeita essa ideia com tanta veemência. É considerado uma heresia muito perigosa. Pesadíssima. Mas o artigo menciona que nem todo mundo que flerta com essa ideia vai tão longe. Tem uma interpretação mais palatável. Sim, tem a vertente alegórica ou espiritual. Ela recua da ideia do ato físico e interpreta a sedução de Eva como algo metafórico. Uma sedução da mente para a dúvida, para a rebelião, para o pecado. Ah, ok. Nessa visão, a semente da serpente não é uma linhagem biológica, mas sim uma linhagem espiritual. Ou seja, seriam os filhos espirituais de Satanás. Pessoas que ao longo da história escolhem conscientemente seguir o caminho do mal. Exatamente. E como a gente já até mencionou, essa noção de paternidade espiritual tem muito mais respaldo no resto da Bíblia. Jesus, por exemplo, confronta os fariseus em João capítulo 8 e diz: "Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai." Eles não estavam falando de biologia ali, claro. De jeito nenhum. Ele falava de alinhamento moral e espiritual.
As ações deles demonstravam a quem realmente serviam. Então, essa versão parece bem mais defensável. Mesmo assim, o artigo aponta que a teologia mainstream não adota o rótulo de teoria da semente da serpente. Por quê? Se a ideia de uma linhagem espiritual existe. Principalmente porque o termo já está muito contaminado pela sua versão literal e pelas associações tóxicas. E, além disso, a Bíblia já tem sua própria terminologia para descrever essa linhagem espiritual. Como que, por exemplo? Como filhos da desobediência ou filhos da ira, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios. A teologia prefere usar os termos que a própria Escritura oferece, que são mais claros e não carregam essa bagagem toda da semente da serpente. Certo, faz sentido. Ok, então vamos juntar as peças aqui. Por que essa teoria, especialmente a literal, não é só uma curiosidade teológica, mas algo que a grande maioria das denominações cristãs ativamente combate? O fascinante aqui é que a crítica vem de 3 frentes diferentes. Primeiro, a própria leitura atenta do texto bíblico. Certo. Segundo, o fato de que ela bagunça completamente outras doutrinas cristãs essenciais. É tipo um castelo de cartas. E a terceira? E terceira, ela simplesmente não bate com o que a igreja cristã tem ensinado de forma consistente por 2000 anos. A tradição histórica. Vamos detalhar essa parte da leitura do texto. Além da paternidade de Caim, que a gente já falou, o que mais no texto de Gênesis vai contra a teoria? A própria natureza da serpente. Gênesis 3 descreve ela como um animal, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Um animal. Um animal? A interpretação tradicional, que é confirmada lá em Apocalipse, é que Satanás usou uma serpente literal como um fantoche. Não tem nada no texto que sugira que essa criatura tivesse forma humana ou a capacidade biológica de se reproduzir com o ser humano. A sedução que é descrita é verbal, foi assim que Deus disse, e psicológica, não é física. Inventar um ato sexual é inserir no texto algo que simplesmente não está lá. Certo. É o que chamam de exegese, né? Ler para dentro do texto em vez de extrair o sentido dele. E sobre o segundo ponto, as implicações doutrinárias. Como que essa teoria desestabiliza o resto da teologia cristã? Ela cria problemas gigantescos. Pensa na doutrina cristã como um ecossistema, sabe? Tudo interligado. Se você introduz um elemento estranho, todo o equilíbrio pode ser destruído. E nesse caso, o elemento estranho ataca o quê? Ataca 2 doutrinas absolutamente centrais: o pecado original e a redenção em Cristo. Vamos começar pelo pecado original. A teoria quebra a ideia de que todos nós herdamos o pecado de Adão. Por que isso é tão fundamental? Porque a base para a solução, a lógica bíblica, especialmente no apóstolo Paulo, é de uma simetria quase matemática, sabe? Por meio de um homem, Adão, o pecado e a morte entraram no mundo e se espalharam para toda a humanidade. Certo. Portanto, por meio de um homem, Cristo, a graça e a vida são oferecidas a toda a humanidade. Se você diz que uma parte da humanidade não veio de Adão, mas da serpente, você quebra essa simetria. O problema deles não é o problema de Adão, é um problema de Satanás. E se o problema é diferente, a solução talvez não se aplique. É isso. Exatamente. E isso nos leva direto ao segundo grande problema, a doutrina da redenção. A mensagem central do cristianismo é que Cristo morreu pela humanidade porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos. A salvação é oferecida a todos. A todos. Porque todos compartilham da mesma condição humana caída, herdada de Adão. Agora, se existe uma linhagem que é biologicamente demoníaca, uma série de perguntas teológicas insolúveis aparece. Cristo morreu por eles? Eles são sequer capazes de arrependimento e redenção? Nossa, é verdade. A teoria cria, na prática, uma casta de seres humanos predestinados à condenação pela sua biologia, o que contradiz frontalmente a mensagem do Evangelho de que a salvação está disponível para todo aquele que crê. Entendi. Então, para resumir a situação, a teoria da semente da serpente propõe que a queda no Éden envolveu essa união, seja literal ou espiritual, entre Eva e a serpente, criando uma linhagem do mal que começa com Caim. Exato. E a conclusão
que o artigo articula muito bem é que, apesar de ela persistir em alguns nichos, a teoria é rejeitada pela teologia ortodoxa por razões muito sólidas. Falta de base textual, contradições doutrinárias. Exato. Ela não tem base textual firme, contradiz doutrinas essenciais que formam o núcleo da fé cristã e, nas suas piores manifestações, serve de combustível para ideologias de ódio. Então a interpretação padrão continua de pé. Sim, a de que a descendência da serpente se refere a uma linhagem espiritual não biológica daqueles que se opõem a Deus e aos seus propósitos. É a que se mostra muito mais coerente com o todo da Bíblia. É uma jornada em tanto, né? Ver como a interpretação de duas palavras num único versículo pode levar a caminhos tão radicalmente opostos. É um lembrete poderoso de que a forma como a gente lê é tão importante quanto o que a gente lê. Mas, sabe, para além da refutação, analisar uma teoria como essa, mesmo discordando, nos força a pensar sobre como lidamos com o literal e o metafórico em textos antigos. Sim. E a ideia de uma linhagem espiritual do mal, essa sim é um conceito bíblico poderoso e que merece reflexão. Certo. Mesmo que não seja biológica, a ideia de um conflito contínuo entre os que seguem a Deus e os que se opõem a Ele. Isso é um tema central do começo ao fim da Bíblia. Precisamente. Isso nos deixa com uma pergunta final, que talvez seja muito mais relevante para nós hoje. Se essa linhagem do mal não é transmitida pelo sangue, se ninguém nasce predestinado a ela, a questão que fica é: como, então, essa semente do mal, da oposição a Deus, da injustiça, da desumanização se propaga através da história? É através de ideologias, de sistemas políticos econômicos, é pela cultura, pela arte, ou, no fim das contas, é uma escolha profundamente individual. Uma batalha que acontece no coração de cada pessoa em cada geração e que precisa ser vencida de novo e de novo. Essa é a questão que ecoa muito além dos debates sobre Gênesis, né? Muito além.